Olá, amigos! Hoje estaremos aqui falando um pouquinho sobre diabetes. Diabetes, que é uma doença metabólica, é um distúrbio, na verdade, relacionado ao metabolismo dos açúcares e que acaba sendo uma doença que, no mundo moderno, se tornou uma epidemia mundial. Ou seja, a doença metabólica que mais cresce no planeta, causando várias complicações. Dessas complicações, nós temos que mencionar as principais, mas é uma doença extremamente complexa, até porque ela tem múltiplos órgãos, múltiplos sistemas que ela acaba cometendo. Então, de qualquer maneira, a diabetes mellitus, né, a doença que surge no pâncreas, que é o órgão primário da doença, acaba tendo uma disfunção na insulina, a insulina produzida, e ela acaba sendo insuficiente para a metabolização dos açúcares. Desse processo nasce um comprometimento de órgãos que vão ser excessivamente expostos a essa circulação de sangue com glicose em excesso, causando lesões endovasculares nesses órgãos, principalmente, lesões nesses órgãos circulatórios que estão dentro de órgãos fundamentais, como é o caso do coração, é o caso do cérebro, é o caso do rim, é o caso dos vasos periféricos e que acabam sendo os principais alvos da diabetes. Outros órgãos também vão ser afetados, obviamente, mas esses órgãos acabam sendo realmente danificados, a exemplo desses principais que nós citamos. É o caso dos olhos, que também tem suas lesões, principalmente na retina, que é a maior região a ser afetada pela diabetes mellitus e acaba causando prejuízos funcionais nesses órgãos. Então, nós podemos ter, no caso da diabetes de evolução progressiva ou mal compensada, as lesões vasculares, principalmente no caso do cérebro, como é o risco do AVC, tanto AVC isquêmico como na progressão da doença, até mesmo microhemorragias ou hemorragias grandes, mas principalmente o AVC isquêmico. E desse processo, nós devemos falar ainda que pode se desdobrar para a doença cerebrovascular, e a doença cerebrovascular pode causar um quadro demencial, um quadro progressivo de doença degenerativa. Nesse momento ainda, a gente acaba lembrando que muitas manifestações da diabetes na forma descompensada, como é o caso de uma crise hiperglicêmica, onde a glicemia sobe demais, o indivíduo pode ter quadros neurológicos associados, como é o caso de perdas súbitas de consciência, pode ter até convulsões e culminar com associação com AVC nesse momento. Então, nós temos que estar atentos a esses quadros. No quadro cardiovascular, que talvez seja o maior órgão a ser afetado pela diabetes mellitus, até porque as lesões microvasculares de caráter inflamatório e agressão aos vasos pode causar associação com o surgimento de microcoágulos também na árvore toda cardiocirculatória. Então, dessa maneira, o que nós precisamos estar atentos? Que esses órgãos fundamentais sejam agredidos, no caso o coração, no caso vasos tanto centrais, que seriam os vasos da própria aorta, ou os ramos principais da aorta, e também vasos periféricos em vários outros órgãos, por exemplo, como é o caso dos membros periféricos, como é o caso das pernas, ou mesmo dos braços, que também tem lesões acometendo os indivíduos. Dessa maneira, a gente tem que estar atento a essas questões. Existem também manifestações vasculares em órgãos como o mesentério, ou seja, o indivíduo pode desenvolver a partir disso lesões ou até mesmo obstruções agudas dos vasos mesentéricos, ou seja, causando uma necrose desse mesentério que acaba sendo um tecido justaposto ao nosso intestino, ou seja, causando um risco de vida também bastante severo. No caso agora de outros órgãos comprometidos, o rim, né, obviamente que seria um dos grandes alvos da diabetes mellitus, em que nós temos uma progressão para uma perda progressiva, muitas vezes, da função renal. O indivíduo que tem esse quadro, muitas vezes, se não for abordado, ele pode evoluir com um quadro de perda completa da função renal, acabando até mesmo tendo a necessidade de diálise. Por quê? Porque seria a única forma de preservar a função renal nos indivíduos que já tiveram a sua perda espontânea da capacidade de filtração do sangue no rim. Bom, eu falei sobre rim, eu falei sobre nosso coração, falei sobre cérebro. Os vasos periféricos também podem ser comprometidos, que é o caso dos vasos das extremidades. Então, aqui nós temos os riscos das grandes tromboses, tá? Ou mesmo em alguns territórios outros, que é o caso do território pulmonar, que você também pode ter uma manifestação de irritação crônica nos vasos pulmonares, você acabando lesando essa estrutura circulatória dos pulmões. E no caso ainda, né, a gente tem uma outra versão dessa doença, que seria no caso masculino, a lesão também dos vasos da região peniana, em que o indivíduo acaba desenvolvendo muitas vezes
é uma impotência, né, através desse comprometimento crônico da região peniana e também da inervação da região peniana, que acaba passando a não ser tão responsiva aos estímulos sexuais. Então a gente tem que estar atento também, no caso masculino principalmente, a essa questão, em que muitos homens portadores de diabetes desenvolvem disfunções tanto na ereção como na sensibilidade peniana e acabam nos procurando muitas vezes até para que a gente tenha alguma opinião sobre como eles devem abordar essa questão que está os incomodando e também tentar solucionar o problema de que maneira que isso não progrida. Então eu falei algumas manifestações bastante importantes, mas assim, a diabetes ainda se torna uma doença bastante a ser explorada, até porque várias outras manifestações que nós temos tido nos últimos anos, nós temos avançando nos conhecimentos ainda mais sobre essa doença, inclusive nos conhecimentos sobre o tratamento. Então hoje nós dispomos de um arsenal muito grande de tratamento para a diabetes, tanto medicamentoso oral como os injetáveis, e dessa maneira nós agregamos qualidade de vida e uma boa possibilidade da gente administrar essa doença de uma maneira mais efetiva. Então, a diabetes ainda é uma doença que nós não temos uma cura, porém nós temos uma capacidade bastante grande hoje de administrar e manipular através dos recursos terapêuticos essa doença. Paralelo a isso, óbvio que sempre a gente colocando que o indivíduo tem que estar exposto a medidas alimentares mais adequadas, no sentido de correção e de uma disciplinização da sua alimentação, né, com uma alimentação mais adequada, e também as medidas de atividade física, que obviamente são bastante importantes, não só para que o indivíduo perca as calorias, mas também que ele tenha o quê? Uma ativação dos receptores de glicose nos tecidos, ou seja, através da atividade física você também ajuda a diminuir a quantidade glicêmica que você tem, e isso é fundamental para o tratamento. Então eu falei algumas coisas importantes aqui sobre diabetes, a gente obviamente poderia falar sobre cada uma delas um tema do que nós estamos aqui abordando, mas a gente vai dar sequência a esses temas nas nossos próximos encontros. Então eu fiquei bastante contente de poder falar um pouquinho sobre isso, até porque as pessoas muitas vezes não têm noção de que a diabetes se torna uma doença tão importante e tão realmente epidêmica hoje no mundo. Nós temos o crescente no mundo inteiro dessa doença e que acaba sendo hoje uma doença metabólica extremamente importante. Então um abraço para vocês e até a próxima.